Você já pensou que o dourado poderia ser o toque que falta para sua sala pequena parecer mais sofisticada, mas sem exagero, sem parecer brega e o mais importante, sem precisar gastar um absurdo? Muita gente erra ao usar essa cor poderosa e acaba poluindo o ambiente. Mas quando você entende onde e como aplicar o dourado, o resultado é um espaço aconchegante, elegante e cheio de presença. Hoje eu vou te mostrar as melhores formas de usar o dourado com equilíbrio, mesmo que sua sala seja pequena e você mora em um apartamento alugado. E o mais legal, você vai ver que não precisa reformar nada, apenas ajustar os pontos certos. Oi, eu sou o Hilrisson, arquiteto, e talvez esse seja o vídeo que vai mudar o jeito como você olha para a sua sala. Aqui eu não falo só de estética, eu acredito que cada ambiente da sua casa precisa contar a sua história, trazer paz, aconchego e, claro, refletir quem você é. Hoje a gente vai falar sobre como usar o dourado do jeito certo, especialmente se sua sala for pequena, simples ou ainda estiver em construção. Nada de fórmulas prontas ou dicas impossíveis. Eu vou te mostrar soluções reais que cabem no seu dia a dia e que transformam com intenção e delicadeza. Então se ajeita aí, porque o que vem a seguir pode te inspirar muito mais do que você imagina. Dourado nas pequenas estruturas, puxadores, molduras e detalhes invisíveis, mas que fazem toda a diferença. Você já entrou em uma sala onde tudo parecia simples, mas havia algo de sofisticado no ar? Aquela sensação de que o ambiente foi pensado com carinho, mesmo sem nada muito chamativo. Muitas vezes, essa elegância sutil vem de um detalhe quase imperceptível, um toque dourado bem posicionado, que não briga por atenção, mas transforma a atmosfera inteira. E é aí que começa o segredo. Não é sobre o quanto de dourado, é sobre o onde e o como ele aparece. Em espaços pequenos, os exageros cobram caro. Se o dourado for usado com força demais, ele vira ruído visual. Mas quando você aplica em pontos estratégicos como puxadores de armários, molduras finas em quadros ou até na moldura do espelho, o resultado é diferente. Ele funciona como um sussurro de elegância. Sabe quando a gente quase não percebe, mas sente que o ambiente é mais bonito, mais calmo e ainda assim cheio de personalidade? É isso que esses micro detalhes criam. Uma harmonia silenciosa que dá vida ao espaço sem precisar de esforço ou reformas. Se você quer começar com segurança, escolha 3 pequenos pontos fixos no ambiente para aplicar o dourado. Um no mobiliário, como puxador, ou até o pé metálico. Outro na parede, como uma moldura fina. E o terceiro em um objeto decorativo. Só isso já cria uma leitura visual rica e sofisticada. E talvez sem perceber você vai querer assistir o próximo tópico, porque a próxima dica vai revelar o maior risco invisível de usar o dourado na parede da sala. E como evitar um erro comum que muita gente comete. Dourado nas paredes, onde aplicar sem sobrecarregar o ambiente. Usar dourado na parede de uma sala pequena pode parecer ousado demais, parece coisa de comercial talvez. E na verdade é mesmo, se for feito sem estratégia. A parede é o maior plano visual do ambiente, e qualquer cor ou textura ali domina a cena. Por isso, quando se pensa em dourado, é fundamental entender o ponto de equilíbrio. Se você errar na dose, o efeito é sufocante. Mas se acertar, a sensação é de requinte imediato, mesmo com pouco espaço. Ao invés de você pintar toda a parede ou usar papéis metalizados que refletem muito a luz, uma alternativa mais elegante é trabalhar com elementos de destaque pontual. Por exemplo, usei recentemente assim um projeto que ficou incrível, aquela faixa fita dourada atrás de uma TV. Você pode também fazer uma pintura geométrica discreta em tom metálico fosco, ou até a composição com boiseries pintados em tom de areia, com as pinceladas douradas ali por cima. Então essas aplicações quebram a monotonia da parede e criam uma percepção de profundidade, sem agredir o olhar. É como se você estivesse criando uma moldura invisível para valorizar o espaço e não chamar atenção para si mesmo. O segredo aqui é usar o dourado para delimitar e realçar, nunca preencher. E mais, o tom certo importa muito.
Prefiro acabamentos mais foscos ou envelhecidos ao invés daquele dourado espelhado brilhante. A luz bate diferente e o ambiente responde com mais aconchego e menos ostentação. Mas calma, ainda tem um detalhe que quase ninguém percebe quando usa o dourado na decoração. E ele pode ser o grande vilão da harmonia visual. É sobre isso que vamos falar no próximo tópico. O erro invisível. Quando o dourado compete com outros tons e bagunça tudo. Imagina uma sala pequena com elementos bonitos, móveis bem posicionados e ainda assim algo parece bagunçado, fora de sintonia. Sabe qual é um dos erros mais comuns nesse cenário? Misturar o dourado com outras tonalidades metálicas ou cores conflitantes, sem nenhum critério de harmonia. É como se cada item gritasse ali por atenção e ninguém estivesse combinando o tom de voz. Muita gente tenta equilibrar o dourado com prateado, preto fosco, rosé gold até com bronze, e não que seja proibido misturar. Mas é preciso respeitar uma hierarquia visual. Em espaços pequenos, o olho humano precisa de orientação clara. Quando há contraste demais, sem coerência, o cérebro vai sentir desconforto. E aquele ambiente que deveria ser sofisticado, aconchegante, vira visualmente confuso. O dourado, nesse caso, precisa liderar a paleta, ou pelo menos estar em sintonia com o restante. Escolha ele como tom dominante de acabamento, e os demais metais como coadjuvantes, mas de forma sutil, preferencialmente em tons neutros ou mais opacos. Outra dica essencial é observar a temperatura das cores ao redor. Tons quentes como bege, terracota, madeira clara e off-white conversam melhor com o dourado. Já tons como cinzas, azulados e branco gelo podem deixar o ambiente com a sensação de frieza e desencaixe. Mas pessoal, existe um jeito de amarrar todos esses elementos, mesmo se sua sala já estiver decorada. No próximo tópico, eu vou te mostrar uma técnica visual simples que equilibra tudo e faz o dourado parecer feito sob medida para sua casa. Então, se esse conteúdo já te deu alguma ideia nova para deixar sua sala mais bonita, aproveita e já deixa o like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais dicas práticas, acolhedoras e acessíveis para transformar sua casa do jeito que você sempre sonhou. E se você ainda não for inscrita ou inscrito, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tem muita inspiração vindo por aí. O truque da repetição visual. Como o dourado se integra com naturalidade no ambiente. Existe um truque simples que os olhos adoram e quase ninguém usa com consciência: a repetição visual. Sabe quando você entra em um lugar e tudo parece em harmonia, mesmo com cores fortes ou acabamentos diferentes? Quase sempre isso acontece porque algum elemento se repete em mais de um ponto no ambiente. E o dourado funciona exatamente assim. Ele precisa de eco. Uma dica importante: se você usar o dourado apenas em um ponto isolado na sua sala, como um vaso ou uma moldura, o olhar não vai entender que aquilo faz parte da narrativa. Mas quando você repete o tom de forma sutil em 2 ou 3 elementos, mesmo que pequenos, o seu cérebro vai captar a coerência. É como se o ambiente dissesse: sim, isso aqui foi pensado. Um exemplo prático: um puxador dourado no móvel, uma luminária com detalhe metálico no mesmo tom e uma base de abajur que repete essa nuance. Você não precisa exagerar, basta distribuir o tom estrategicamente. Pessoal, eu estou passando conhecimento incrível. Então, essa repetição pode acontecer nos materiais, nas texturas e, o mais legal, até nas formas. Você não vê isso em outro lugar. Um círculo dourado no seu espelho, por exemplo, ele pode conversar com o aro de um relógio de parede ou com a base de um vaso. E o melhor de tudo, isso funciona até com os objetos que você tem aí na sua casa. Basta você organizar com intenção se você quiser aplicar isso e até pintar facilmente. Um trabalho que vai ficar incrível aí. Tecidos e texturas, o cenário invisível que transforma o dourado em protagonista ou vilão. O dourado por si só já tem presença, mas o que realmente define se ele vai brilhar com elegância ou parecer deslocado são os materiais ao redor. O toque visual e físico do ambiente é aquilo que você sente ao encostar ou olhar mais de perto, deve conversar diretamente com o dourado.
E é nessa conversa silenciosa que mora a verdadeira sofisticação. Imagine uma almofada com detalhe dourado sobre um sofá em tecido áspero e manchado. Agora imagine a mesma almofada em um sofá de linho claro, com cortinas leves ao fundo e uma manta macia em tom neutro. A diferença está no plano de fundo sensorial. O dourado precisa de uma base aconchegante, que não roube a atenção, mas valorize o que está ali. É como um quadro em uma parede errada. A arte perde força. Então aqui vai um truque de ouro. Combine o dourado com texturas naturais e acolhedoras. Linho, algodão cru, madeira clara fosca, tricô ou até um couro envelhecido. Funcionam como uma moldura emocional para ele. E mais, evite materiais muito reflexivos ou sintéticos demais ao seu redor, porque eles brigam visualmente. Nessa suavidade que o dourado respira, que ele passa de cor para experiência. E quando você entende isso, vai começar a ver a sua sala com outros olhos. Não como um lugar qualquer, mas como um espaço que te representa de verdade. Agora você já sabe, o dourado certo nos lugares certos pode transformar sua sala pequena em um ambiente elegante, cheio de identidade e com alma. Mas se você sente que precisa de ajuda para aplicar tudo isso no seu espaço, com segurança, com bom gosto e sem gastar à toa, eu posso te ajudar. Minha consultoria de interiores é 100% online. Não é aquela coisa fria, genérica e distante que muita gente imagina. Mas você vai ter uma reunião exclusiva comigo em que a gente conversa com calma sobre cada detalhe do seu ambiente, suas ideias, seu estilo de vida e até as limitações do seu espaço. Nada é empurrado, tudo é pensado juntamente com você, você faz parte do processo. E o melhor, tudo é prático de ser implementado. Você recebe um material super organizado com referências, sugestões de compras, links, um guia de atividades para poder implementar, um passo a passo muito fácil, para colocar o projeto realmente em prática, mesmo se você estiver começando do zero e não entender nada. Então me conta aqui nos comentários, qual cantinho da sua casa você sente que precisa de atenção? E se quiser tirar dúvidas ou já agendar sua consultoria, é só me chamar lá no Instagram, @arquiteto_Hilrisson. Vou adorar te ajudar a transformar o seu lar em um lugar que realmente conte a sua história. A gente se vê no próximo vídeo.